E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu trago para vocês um jogo entre Alireza Firuza e Hikaru Nakamura. Na realidade, não é tanto um jogo quanto é explorando a abertura que os dois jogaram, que é o Mate do Pastor. O Alireza tentou o Pastorzinho no Nakamura e até aí tudo tranquilo, certo? No online, nos jogos de Blitz, é muito comum que os grandes mestres vão jogar essas variantes doidas, agressivas para tentar tirar o cara de preparação. No entanto, o Nakamura jogou uma linha que eu nunca tinha visto, que eu achei muito forte depois quando eu fui estudar. É muito interessante e eu acho que vai ajudar muito a vocês aí que têm dificuldade contra o Mate do Pastor, que por incrível que pareça é jogado em nível intermediário, é jogado em alto nível, não são só os iniciantes que tentam, certo? Então vamos lá, temos aí peão E4, peão E5 e dama H5 por parte do Alireza. O dama H5 ele vem com a ameaça ao peão de E5 e o sonho do jogador de brancas aqui é que as pretas vão tentar desenvolver com o tempo em cima da dama e de alguma forma pendurar o peão, ou se não jogar peão G6 e aí cai o peão G5 e posteriormente cai a torre lá no canto. Portanto, é claro, Nakamura jogou cavalo C6 defendendo o peão. Vem bispo C4, ameaçando o checkmate aqui na casa de F7. E novamente o sonho das brancas é que você vá cair no checkmate jogando cavalo F6. E aí dama toma F7, certo? E a posição já está perdida. No entanto, obviamente o Nakamura não caiu nessa, jogou peão G6, cortando a ameaça de checkmate. A dama vai para F3 e o mais natural aqui, e o que eu recomendava até agora há pouco, era o simples cavalo F6, né? Defendendo o checkmate enquanto desenvolve uma peça. Posteriormente você vai trazer o bispo para G7, vai fazer o roque e não tem grandes problemas para as pretas aqui na posição, se você defender corretamente a agressividade inicial do seu adversário. No entanto, o Nakamura jogou um lance aqui que eu nunca tinha visto, peão F5. Essa daqui é a variante Frederiksberg. Ela é extremamente forte e em nível amador a maior parte dos jogadores nunca a enfrentou e não vai saber jogar contra. Quais são as ideias principais? Quando se joga cavalo F6, você defende o mate e agora você tem uma ameaça de jogar posteriormente cavalo D4, fazendo a dama do seu adversário ter que voltar lá para D1, porque ameaça a dama e ameaça o peão do C2. O mais natural é que agora que não tem mais o mate, o jogador de brancas vá defender essa ameaça de cavalo D4 ou com peão C3 ou com cavalo E2. No entanto, quando você joga esse lance peão F5, você está sacrificando um peão e você não dá tempo do seu adversário jogar algo que impeça o cavalo de vir para D4. Portanto, se ele toma esse peão, ele vai tomar um cavalo D4 na fuça e aí ele vai ter que tirar a dama daí. E basicamente, se a dama volta para a casa D1, você joga peão D5 com tempo em cima do bispo do oponente, o bispo retorna e você recupera o peão que foi gambitado com bispo por F5. E em poucos lances a posição está muito superior para as pretas, porque você possui dois peões no centro, você possui duas peças desenvolvidas contra uma do seu adversário, e por mais que você tenha danificado essa estrutura de peões na ala do rei, não tem problema, você visa fazer um roque na ala da dama e tá tudo certo. Os seus próximos lances aqui vão ser provavelmente dama D7, roque longo, e a posição tá indubitavelmente superior para você. No entanto, uma resposta comum que as brancas têm a esse lance cavalo para D4 é trazer a dama para o centro do tabuleiro, deixando você tomar em C2 porque quer ameaçar o checkmate ali em F7, certo? Aqui, um erro terrível seria você jogar cavalo toma C2, porque aqui você simplesmente perde o cavalo, certo? Rei D1, e agora você precisa defender o checkmate, você não pode tomar a torre, senão você perde o jogo, certo? Então, ao defender o checkmate com dama E7, você vai perder o seu cavalo e claramente a posição está inferior para as pretas. Então, esse dama D5 ele vem com uma ameaça de checkmate e ou uma ameaça de ganhar uma peça, caso você seja ganancioso. O seu adversário pensa que foi muito esperto, mas na realidade basta você jogar dama E7 protegendo o checkmate. E agora você vai ganhar muitos tempos em cima dessa dama que está centralizada. Você continua ameaçando o duplo, então ele precisa defendê-lo. O mais natural para o seu adversário aqui seria jogar cavalo A3 para defender o duplo. E agora você segue desenvolvendo todas as suas peças em cima dessa dama.
Cavalo F6 desenvolve pelo centro, atacando a dama do seu oponente. A dama só tem uma casa segura para ir, que é a casa de A5. Qualquer outra casa que ela for, ela vai simplesmente ser tomada. Então, quando dama A5, você novamente desenvolve com o tempo em cima da dama. Peão B6, fianqueta o bispo, prepara o seu roque com o tempo na dama. A dama tem que ir para a casa C3 ou se não para a casa A4, independente. Você novamente faz o que? Desenvolve com o tempo. Bispo B7, desenvolve o bispo e ameaça o peão de B2, ameaça também ganhar a torre do seu oponente. Aí, quando ele jogar um lance que ele não queria jogar, como por exemplo o peão F3 para parar a sua ideia de bispo por B2, que é o lance mais comum das brancas por sinal, basta você recuperar o peão que você gambitou há 10 lances atrás, né? Tipo, uns 7 lances atrás você tinha gambitado esse peão de F, agora você recaptura o peão, você vai fazer o roque longo e a posição é muito, mas muito superior para as pretas, porque você acabou desenvolvendo 3 peças menores, você tem total controle do centro e o seu adversário tá com esse cavalo no canto, você tem pressão tática de longo prazo aqui na posição, tá muito tranquilo de se jogar para as pretas. Ou seja, quando você joga aquele peão F5 no começo, na realidade seu oponente não pode capturar o peão, que seria o lance mais natural e o lance que ele vai jogar em 90% das vezes. Então, antes da gente ver quais são os lances corretos e o que o Alireza jogou contra o Ricardo, afinal de contas o Alireza não caiu nesses golpes todos de brancas, né? Ele é um dos jogadores mais fortes do mundo. Eu peço que se você já aprendeu alguma coisa de novo no começo desse vídeo, se inscreve no canal, pô, deixa o like para que menos pessoas sofram com esse mate do pastor e considere virar membro do canal, caso você queira acesso aí a alguns conteúdos exclusivos e você queira me apoiar. Então vamos lá. Quando o Ricardo jogou F5, o Alireza, que é um dos melhores jogadores do mundo, não simplesmente foi lá e pegou o peão, certo? Ele jogou cavalo para E2. Para quê? Para impedir o cavalo D4 por parte do Nakamura. Então, Nakamura joga cavalo F6, simplesmente desenvolve o cavalo em direção ao centro e ameaça ganhar um peão, certo? Então, cavalo toma E4 agora é uma ameaça que precisa ser defendida. E, novamente, se o jogador de brancas aqui jogar peão toma, ele vai estar pior, porque nós vamos jogar peão D5 com o tempo em cima desse bispo. Depois que o bispo sair, a gente joga bispo por F5. Na realidade, o melhor que você pode fazer de fato aqui nessa posição é jogar peão por F5, porque se você jogar bispo por F5, o seu adversário ainda tem a possibilidade aqui de botar pressão no bispo com cavalo para G3. Então, peão por F5 é ainda melhor, mas bispo por F5 também funciona na posição. Por consequência, né, o jogador de brancas não deve tomar esse peão ainda. Na realidade, ele vai passar vários lances sem poder de fato tomar esse peão, sem ajudar o desenvolvimento das pretas. Então, ele precisa defendê-lo. Como que o Alireza defendeu? Peão D3. E agora, o Ricardo jogou o lance cavalo para A5. Olha que lance legal. Simplesmente captura o bispo de casas claras aqui da posição e danifica a estrutura de peões das brancas. A posição, apenas com lances naturais, foi por água abaixo para as brancas aqui. Vão jogar com uma estrutura de peões pior e vão jogar sem o par de bispos. Então, cavalo C3 por parte das brancas, cavalo toma C4, peão toma C4 e peão D6, defendendo definitivamente o peão ali de F5. Novamente, se peão toma, o mais interessante é você retomar com o peão de G, não com o peão de F. Certo? Então retoma com o peão de G, depois você prepara um roque longo aqui para o jogador de pretas e usa essa coluna G semi-aberta para atacar o rei do seu adversário que vai fazer o roque para lá. Eu vou deixar a partida linkada aqui na descrição, não vou analisar ela inteira aqui com vocês, porque esses foram definitivamente os pontos mais interessantes, mas eu vou aproveitar para analisar aqui essa linha, algumas outras coisas que o seu adversário pode jogar. Quando você joga peão F5, definitivamente o lance mais forte é o lance cavalo para E2. No entanto, não é nem de perto um dos lances mais jogados. Ele é um lance que você vai ver apenas 2% das vezes que você jogar essa linha. E geralmente os jogadores vão cometer algum erro. Ou vão tomar o peão, 90% dos casos, ou vão jogar peão C3. E caso ele jogue peão C3, você deve saber como punir novamente a posição. Veja só, os lances mais jogados aqui são os lances cavalo F6 ou peão D6, e nenhum desses é o melhor lance. Note que ambos são ok, nenhum desses lances vai te perder a partida.
Se você jogar, por exemplo, o seu cavalo para F6 e novamente seu adversário tomar o peão, você pode jogar peão D5, posteriormente capturar de bispo e novamente esse tema é muito comum, você estará melhor. No entanto, eu vou recomendar um lance que quase ninguém joga, que é o lance bispo H6. Esse lance foi jogado apenas 30 vezes na base de dados do Lichess. Tá que essa não é uma variante muito popular, mas esse é o lance mais forte pela análise do computador. E por que que esse lance é bom? Ele é bom porque ele impede que o peão de D seja movimentado. Então, posteriormente, quando você jogar cavalo F6, você vai de fato ter uma ameaça real de capturar o peão. Por que que o peão de D não pode ser jogado para frente? Porque senão pendura o bispo, certo? O bispo está sem defesa, ele não tem uma maneira confortável de desenvolver esse cavalo para que a torre defenda o bispo. Então, cavalo F6 é uma ameaça real de ganhar o peão de E4 e posteriormente vencer o jogo. O mais natural é que o seu adversário aqui tome o peão de F5. E você não tem como retomar o peão de G sem simplesmente abrir totalmente o rei, ok? Portanto, você joga cavalo F6 com a ameaça de jogar peão D5 e posteriormente recapturar de bispo o seu peão. Então você está, na realidade, convidando seu adversário a tomar mais um peão. É um gambito. Aqui você vai jogar peão D5, o seu oponente muito provavelmente vai seguir avançando esse peão. Agora, bispo toma G7, bispo para B5 e roque por parte das pretas. Olha que posição maluca. O jogador de pretas aqui tem 2 peões centralizados, tem 3 peças desenvolvidas, já fez o roque, alinhou a torre com a dama do adversário e está ameaçando desenvolver o bispo com tempo em cima da dama, além de tudo isso. E o jogador de brancas tem, por isso, um peão, não consegue desenvolver suas peças com tranquilidade, tendo em vista que esse cavalo não tem muito bem para onde sair, esse bispo não tem muito bem para onde sair, o roque está no mínimo a 2 lances de distância e a avaliação do computador já nos dá 2,5 pontos de vantagem nessa posição que ninguém alcançou até o momento, mas é a linha teórica porque são todos os lances aqui do computador nessa posição, certo? Eu encorajo você a tentar essa variante de Fredericksburg, que é uma das linhas aí menos jogadas. Eu tenho certeza que o seu oponente não vai estar preparado para ela. E por mais que seja uma das linhas menos jogadas, é uma linha que inclusive pega a grande mestre, porque o Alireza Firouzja já perdeu brutalmente por Hikaru Nakamura nessa posição. Eu espero que você fique bem, ganhe muitos jogos, nunca mais sofra com o Pastorzinho. Se inscreve no canal, dispara o like e até a próxima. Um abraço.